Oi, oi! Hoje é dia de ABF Resolve. A gente vai continuar resolvendo as questões da Olimpíada Nacional de Ciências, sempre as segundas fases. Semana passada a gente fez do nono ano, eram 2 questões. Hoje a gente vai fazer a questão do primeiro e do segundo ano. Tem uma questão de biologia em cada prova. Vamos lá? Vamos arrebentar de estudar, hein? Podem tirar dúvidas, escreve aqui nos comentários. Tô junto com vocês nessa. Vamos lá então? Bom, eu vou lendo aqui na minha tela como de costume, espero que vocês tenham a prova aí para ir lendo comigo. A gente vai então começar pela prova do primeiro ano, a questão é a B2 e está dizendo o seguinte: no processo de difusão facilitada, as moléculas atravessam a membrana plasmática da célula com a ajuda de proteínas carreadoras específicas chamadas permeases. Diferente da difusão simples, a velocidade de difusão atinge uma velocidade máxima constante de difusão à medida que se aumenta a concentração da substância a ser difundida. Esse limite de velocidade se deve ao fato das substâncias a serem transportadas se ligarem a partes específicas da proteína transportadora. Assim, a velocidade máxima de transporte está intimamente associada à quantidade de sítios disponíveis para carregar as moléculas. Então, ele está falando para a gente, na alternativa A, ele está pedindo assim: construa um gráfico da velocidade de transporte no eixo das ordenadas versus a concentração da substância transportada no eixo das abscissas para difusão simples e para difusão facilitada. Então, vamos lá. Deixei o meu gráfico meio preparado aqui. Vamos entender o que vai acontecer. Gente, quando eu estou fazendo a difusão simples, a substância passa pela membrana livremente, sem necessitar da ajuda das permeases. Isso significa que a velocidade da movimentação ela vai ser diretamente proporcional à diferença da concentração. Então, ele vai acontecer enquanto eu tiver diferença da concentração de um ambiente para o outro. Então, esse gráfico ele vai trazer para mim um crescimento constante. Agora, se eu estiver falando da difusão facilitada, então vamos chamar aqui de A, né? De acordo com o que eu coloquei aqui. Se eu estiver falando da difusão facilitada, que necessita da participação dessas permeases, eu vou encarar um problema aqui. Qual é o problema? Essas permeases, elas vão ser ocupadas pelo soluto que está sendo transportado. Quando todas as permeases estiverem ocupadas por soluto, a gente diz que aconteceu uma saturação dessas permeases. E nesse momento, a velocidade vai estabilizar, porque eu não vou mais conseguir fazer o transporte até que as permeases fiquem livres novamente. Fez sentido? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um aumento de acordo com a taxa de concentração. Acontece que quando as permeases estiverem saturadas, eu vou trazer isso daqui para um equilíbrio, para uma constância, para um platô de estabilização. Fez sentido? Então vamos para B? Vamos lá. A B está dizendo o seguinte: moléculas apolares como o gás, oxigênio e a vitamina A atravessam a membrana plasmática por difusão simples ou por difusão facilitada. Justifique sua resposta. Para isso, a gente tem que lembrar da constituição e da polaridade da membrana plasmática. Então vamos fazer dar essa refrescada aí no cérebro. Olha só, gente, peguei aqui um pedacinho da membrana plasmática ampliadinho aqui, para a gente lembrar que a constituição da membrana plasmática é de proteínas e de fosfolipídios, que são lipídios compostos, que tem o fosfato ali, tem o fósforo junto com a molécula. O fato de eu ter o fosfolipídio faz com que essa região, que é chamada de cabeça, seja hidrofílica. Por que isso? Porque ela é polar. Então, se ela é polar, ela vai ter afinidade com a água, que também é polar. Agora, a molécula de lipídio que forma a membrana plasmática, ela é chamada anfifílica. O que significa isso? Que ela tem uma região polar, aqui a cabeça, mas ela tem também uma região apolar, representada por essas caudas aqui de ácido graxo. Elas são hidrofóbicas, são apolares, ou seja, ela vai ter aversão à água. É por isso que na constituição, na organização da membrana plasmática, essas caudas, elas viram para dentro da estrutura. É como se ela estivesse sendo protegida do contato com a água. Bom, e o que isso tem a ver com o transporte das substâncias? Tem a ver que as moléculas polares,
elas vão ter muita facilidade de se relacionar com a cabeça hidrofílica, porque também é polar. Só que ela vai ter dificuldade de passar pelo meio da camada, porque é apolar, não vai combinar. É por isso que as substâncias polares precisam ser transportadas pelas proteínas carreadoras. Agora, o enunciado está pedindo para a gente as substâncias apolares e o oxigênio. Acontece que a substância apolar, ela vai se combinar com essa situação aqui, ó. Então, ela vai ter afinidade com essas caudas hidrofóbicas e vão conseguir ser transportadas por difusão simples, assim como os gases. Tudo bem? Deu para entender? Bom, essa era a questão de biologia da provinha do primeiro ano. Vamos falar agora da questão da prova do segundo ano. Ela traz um pouco mais de ecologia pra gente. Então, vamos lá? O enunciado está contando uma história interessante para a gente. Ele pergunta: por que as zebras têm listras? Os cientistas debatem há anos por qual razão as zebras têm listras no corpo. O que pode ser? Uma camuflagem para confundir leões, alguma forma natural de minimizar os efeitos do calor ou um repelente de mosquitos? Segundo biólogos da Universidade da Califórnia, em um artigo publicado na revista Nature Communications, as listras ajudam a evitar que as zebras sejam atacadas por mosquitos. Experimentos mostraram que os insetos preferem superfícies lisas e evitam as listradas. Os mosquitos gostam de superfícies escuras. Essas superfícies refletem o tipo de luz polarizada que lembra a água ou a lama, onde as moscas costumam se reproduzir. Superfícies claras não são atrativas para eles. Claras e escuras são ainda piores, pois essa mistura os confunde. Então vamos ver, ele está contando aí uma história recém-descoberta. A descoberta sobre a listra das zebras não é tão antiga assim. E ele está perguntando pra gente, na alternativa A, qual as interações ecológicas que são presentes entre os leões e as zebras e entre os mosquitos e as zebras? E de que forma a cor listrada poderia minimizar os efeitos do calor? Então vamos lá. Acontece o seguinte, entre leões e zebras nós temos uma relação de predação. Relações ecológicas, elas são constantes, elas são obrigatórias em um ecossistema. Vamos relembrar o conceito de ecossistema. Então eu tenho um conjunto entre os fatores abióticos, que são aqueles elementos físicos do ambiente, a temperatura, a água, o solo, o ar. Convivendo nesse ambiente, eu tenho a comunidade, ou seja, o conjunto de seres vivos de diferentes espécies, as diferentes populações que habitam ali. Tendo então uma comunidade em um ecossistema, eu vou ter relações diferentes entre esses seres vivos, que são de espécies diferentes, né? Essas interações, elas podem ser benéficas, positivas, tranquilas, ou elas podem ser relações ruins, elas podem ser relações que trazem prejuízos. Então vamos lá, a gente divide as interações ecológicas em harmônicas e desarmônicas. Elas podem sim ainda ser divididas em relações intraespecíficas e interespecíficas. Elas são intraespecíficas quando elas acontecem em indivíduos da mesma espécie e interespecíficas quando acontecem em indivíduos de espécies diferentes. Então eu estou falando aqui de leões e zebras, eu estou falando de espécies diferentes, portanto relação interespecífica. Agora, a predação, ela é uma situação que é natural, ela acontece constantemente na cadeia alimentar, só que o indivíduo que é o predador, ele mata uma presa para ele poder consumir. Isso significa que enquanto a relação é benéfica para o predador, ela é prejudicial para a presa que acaba morrendo. Então ela é uma relação desarmônica, ok? E a relação entre os mosquitos e as zebras. Bom, se a função, uma das funções, uma das ideias de função das listras é impedir que os mosquitos cheguem perto, é para impedir a picada. Essa é uma relação de parasitismo. Eu continuo falando de duas espécies diferentes, portanto interespecíficas, e da mesma forma, enquanto a relação é benéfica para quem está parasitando, para o parasita, ela vai ser prejudicial para aquele indivíduo que é o hospedeiro, que está sendo parasitado. Nesse caso aqui, as moscas são ectoparasitas hematófagas. E o que é isso? Elas são parasitas externas, elas não entram dentro do corpo para parasitar. E elas são hematófagas porque elas sugam o sangue. Tudo bem até aqui? E a segunda parte da questão está dizendo o seguinte: de que forma a cor listrada poderia minimizar os efeitos do calor? Bom, a própria física pode explicar para a gente que a cor escura, a cor preta, ela vai fazer a absorção do calor, enquanto a superfície branca da listra da zebra vai refletir esse calor. Então existe aí um controle entre a quantidade de luz que é absorvida e a quantidade de luz que é refletida, porque esses animais, eles ficam bastante tempo expostos ao sol. Então, o fato deles terem as duas cores
cores, permitindo a absorção e a reflexão da luz, do calor, auxilia no controle da temperatura interna. Tudo bem aqui? Muito bem. Então vamos lá para a questão B. Ele está pedindo para a gente: explique, segundo a teoria sintética da evolução, como as zebras adquiriram as listras e foram favorecidas evolutivamente contra o ataque de mosquitos. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa relembrar o que é a teoria sintética da evolução. Vamos nos lembrar que Darwin, na sua teoria de seleção natural, ele não sabia explicar quais eram os fatores que levavam à evolução, que levavam à adaptação das espécies ao ambiente. Sabendo então da descoberta do DNA e dos mecanismos de ação do DNA e de como ele faz o seu papel de hereditariedade e de manutenção das características, a gente consegue aliar as duas coisas. Então, essa junção aí das teorias de Darwin com as descobertas do DNA fazem a teoria sintética da evolução. Eu coloquei aqui um esqueminha e eu resolvi fazer isso muito na forma de esquema, muito matemática, para tentar ficar mais fácil de explicar. Vamos ver se assim fica melhor. Olha só, gente, o que acontece? Então, ao longo do tempo, vamos imaginar que lá atrás eu tinha indivíduos listrados e sem listras, de uma cor única. A gente já falou bastante que quando eu tenho o parasitismo por moscas, elas vão preferir os indivíduos de cor lisa. Então, as moscas elas vão acabar parasitando os indivíduos de coloração lisa. Supondo que essas moscas podem trazer patógenos que acabam matando esses animais, ao longo do tempo vai sobrar mais indivíduos listrados para mim. Eu vou acabar reduzindo a população de indivíduos que não têm listras. Agora, vamos tentar colocar o DNA no meio disso tudo. As populações, apesar de viverem em ciclos, isso significa que ela não tem uma constante no número de indivíduos. Ora aumenta, ora diminui, mas fato é que elas vão, adaptadas a um determinado ambiente, elas vão se reproduzir e aumentar o número de indivíduos. Repara aqui comigo, obviamente, se eu tenho indivíduos diferentes, eu tenho grupos genéticos diferentes. Então, esses indivíduos listrados, eles vão apresentar diferenças no DNA desses indivíduos de coloração lisa. E se tem, ao longo do tempo, uma maior quantidade de indivíduos com listras, isso significa que o pool genético, ou seja, a quantidade de genes que está presente naquela população, vai ser em maior quantidade dos indivíduos listrados. Eu acho que isso faz sentido, né? Bom, se esses indivíduos estão se reproduzindo, mesmo que haja indivíduos ainda com coloração lisa, se eu tenho um pool genético que é favorecido pelo ambiente, né, que é o caso aqui das listras, esse material genético do indivíduo listrado, ele vai acabar tendo muito menos evidência. Ou seja, cada vez mais os indivíduos listrados vão reproduzir entre si. Eles vão ter mais chance de se reproduzir com indivíduos listrados do que com indivíduos com coloração lisa. Então, ao longo do tempo, eu vou formando mais e mais indivíduos com as listras. Então, eu estou usando o ambiente para favorecer o desenvolvimento, a evolução de uma determinada espécie, lembrando que para acontecer essa evolução, eu dependo do DNA. Então, a característica genética que fornece as listras favorece a sobrevivência desse indivíduo no ambiente, porque as moscas não gostam de picá-los. E ao longo do tempo, os genes que fazem essa característica, eles se mantêm e acabam aumentando a sua quantidade, sendo que num momento final, aí se a gente pode chamar de final, eu vou ter muito mais indivíduos com listras do que sem. Fez sentido, gente? Eu espero que sim. Se você tem dúvida, pergunta aqui. Não esquece de seguir a gente no canal, compartilha isso, tire suas dúvidas, comenta se você gostou do vídeo, tá bom? Um beijo e até a próxima!